Curtindo História. Beleza, galera, aqui é o Fábio Alves do Curtindo História, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou colocar vocês numa situação. O que vocês achariam de ser rei da Inglaterra? Rei da Inglaterra, nada mal, né? Mas vamos dificultar um pouquinho as coisas. E se você fosse rei da Inglaterra e tivesse que discursar para milhares de pessoas? E aí? Com grandes poderes, grandes responsabilidades, não? Mas vamos deixar então esse negócio um pouquinho mais hardcore. E se você fosse rei da Inglaterra, tivesse que discursar para milhares de pessoas e fosse gago e extremamente tímido? Agora complicou, né? Pois então, essa é a história do nosso personagem de hoje. Segue o vídeo. My first word must be one of praise for the enterprise, enthusiasm, and hard work which have made it possible. At a time when Como vocês podem ver, desde sua meninice, o rei George VI sofria de gagueira. Albert Frederick Arthur George, conhecido como Bertie pelos seus familiares, não tinha que se preocupar em ser rei da Inglaterra, pois ele estava em segundo lugar na linha sucessória. Em primeiro lugar estava seu irmão, o Eduardo VIII. Após a morte do rei George V, em 1936, o seu filho primogênito assumiu o trono como Eduardo VIII. Porém, esse trono não durou nem um ano. Ele acabou assumindo seu caso com a socialite, o Alice Simpson, que era divorciada e seria um escândalo para a época, o que ele acabou entregando o trono nas mãos do Bertie, ou Albert, que viria a se chamar George VI. Essa, porém, não foi a primeira vez que o rei George VI caiu numa situação complicada sem querer. Em 1913, George ele serviu o exército na Marinha Britânica. E sabemos que em 1913, um ano após, ele acabou caindo sem querer, nada mais, nada menos, na Primeira Guerra Mundial, que estourou em 1914. E ele seguiu servindo a Marinha até o término da guerra. Após o término da guerra e a conclusão dos seus estudos, Albert conheceu a que seria então a sua esposa, e no dia 26 de abril de 1923 ele se casou com ela. E uma companhia de rádio nova que estava surgindo então em Londres acabou fazendo a cobertura desse casamento. O nome da companhia você conhece hoje como BBC. Nesse matrimônio, Albert e Isabel tiveram duas filhas, a princesa Margaret e a princesa Elizabeth, que viria a ser a rainha Elizabeth II, que é a rainha que reina até os dias de hoje. Em 1925, George precisou fazer um discurso no estádio, que é o discurso que vocês assistiram logo no início desse vídeo. E a sua gagueira naquela ocasião causou grande indignação a ele próprio. E a sua esposa acabou achando um homem que podia ajudá-lo, um fonoaudiólogo chamado Lionel Logue. Foi aí então que George começou um intenso trabalho com o australiano Lionel Logue, que rendeu bons frutos, pois a época que ele reinou foi uma época muito complicada. George acabou tendo que discursar na rádio por conta de nada mais, nada menos que a Segunda Guerra Mundial, em 1945.
O estresse da guerra e o pesado tabagismo acabou afetando muito a saúde de George, e foi em 6 de fevereiro de 1952 que ele veio a falecer, deixando o trono nas mãos da princesa Isabel, que viria a se tornar a rainha Elizabeth II. A título de curiosidade, o rei George VI, ele acabou tendo vício do tabagismo por causa de um fanfarrão que dizia a ele que se ele fumasse bastante, ele deixaria de ser gago. Brincadeira, hein? E se você quiser se interter e conhecer mais da história do rei gago, você pode assistir a série disponível no Netflix, chama The Crown, que conta um pouco da história dos últimos dias de vida do rei George VI e da rainha Elizabeth assumindo o trono. Também você pode assistir o filme O Discurso do Rei, vencedor de 4 Oscars, excelente filme, e conta toda a história desde o início, desde quando ele achou o fonoaudiólogo e começou a lutar contra a sua gagueira. É isso aí, espero que tenham gostado. Até mais, valeu!